Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero pedir desculpa pela demora, viu? Foi a minha correria. Próxima semana, na outra, né? Semana a gente tentará. Na semana que não haverá aula presencial, em tempo hábil. Mas o mais importante é a gente não atender o prazo, mas atender a proposta. Nós estamos estudando epistologia, que é o estudo das cartas ou das epístolas bíblicas. Nós fizemos uma breve apresentação de Romanos e agora falaremos sobre as cartas aos Coríntios. É importante, eu quero aqui justificar, gente. É uma questão lógica, uma questão óbvia, que em meia hora ou 40 minutos, ou até mesmo 2 horas de aula, não dá para a gente esgotar todo o conteúdo das cartas, né? Não dá. É, querer enganar vocês ou enganar a si mesmo. Não tem como. Então, eu elaborei um conteúdo que servisse mais de encaminhamento para que vocês pudessem utilizar no ato da leitura, do estudo de cada passagem da carta, ou do assunto, ou da própria carta em si, caso alguém deseje estudar uma das cartas. Então, é mais um procedimento, mais um encaminhamento para que vocês possam entender melhor o conteúdo. É claro que eu vou sinalizar algumas questões aqui, né, fazer menção a alguns aspectos literários, teológicos da carta, mas é importante ressaltar, é mais um encaminhamento, são ferramentas disponíveis para que vocês possam aplicar, como também nos livros proféticos. São muitos livros, não tem como a gente estudá-los de modo profundo, né? Porque o que seria estudar cada carta? Estudar cada capítulo, estudar todos os aspectos culturais, todos os aspectos teológicos, né? Enfim, tudo. E isso não tem como fazer. Eu acredito que teria que ter um curso em si para cada carta. Um curso sobre a igreja de Corinto, sobre a carta à igreja de Corinto. Pois é muita coisa. Então não tem como a gente é, tratar como deveria ser tratado o conteúdo em 40 minutos ou 2 horas de aula presencial. Ok? Coloquei aqui algumas perguntinhas que vão auxiliar vocês no estudo de cada carta. Né? E a primeira pergunta é: quem escreveu a carta? Né? Quem foi o remetente? E eu acredito que essa pergunta ela tem uma relevância muito grande, principalmente para o tipo de texto que nós estamos estudando. Nós estamos estudando um gênero textual chamado carta. E entender, pelo menos descobrir, compreender certos aspectos do remetente é importante. Por exemplo, acredito que no capítulo 7, é isso mesmo, da primeira carta aos Coríntios. Por que eu vou falar a primeira carta? Porque nós iremos tratar as duas aqui. Paulo, ele tem uma parte que ele vai dizer assim: digo eu, não o Senhor. Então, percebam que é ele, é a opinião do apóstolo. É o apóstolo que está falando. Né? Ele deixa bem claro entre a sua opinião e o que diz a palavra, né? As escrituras, o próprio Senhor. Então, entender, compreender, saber, descobrir o remetente é muito importante. Às vezes, a gente não vai responder essa pergunta. Por quê? Por exemplo, nas cartas nós estamos estudando, é importante ressaltar. Nesse primeiro momento, estamos estudando as cartas paulinas. Mas quando formos estudar as cartas universais, não tem como, por exemplo, determinar quem é o autor da epístola aos Hebreus. Então, essa primeira pergunta ela vai ficar sem resposta aplicada à carta aos Hebreus. Existe teorias que foi Paulo, por um aspecto ou outro, sim, mas pelo menos hoje, entre os estudiosos não se tem uma definição quem é o autor.
de onde e quando escreveu, onde se encontrava o remetente e quando foi que ele escreveu, em que ano. E para as cartas isso aqui é fundamental, e para Paulo principalmente. Nós sabemos que Paulo, gente, desenvolveu um ministério em 3 anos, um ministério apostólico missionário. E, então, por exemplo, a primeira carta ela foi escrita na primeira viagem, na segunda viagem, onde Paulo esteve. Por exemplo, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, nós percebemos lá o tom de despedida do apóstolo. São as suas últimas instruções ao jovem pastor de Éfeso, né? E nós podemos perceber, gente, que há um tom melancólico, há uma carga emotiva, né, presente no texto que, se você lê a segunda carta de Paulo a Timóteo, você chora, você consegue sentir as emoções do apóstolo, suas preocupações com o seu jovem pastor, né, que está ali em Éfeso, deixada por ele, formado em seu ministério. Por quê? Porque Paulo está em Roma. De onde ele escreveu? De Roma, ele está no cárcere, preste a ser decapitado. Então, ele está praticamente se despedindo de Timóteo através dessa carta. Então, de onde e quando escreveu é muito importante responder essa pergunta. Quem são os destinatários da carta? Por exemplo, há momentos na carta, gente, não em Corinto, mas em Roma, mas há momentos nas cartas, vamos colocar aqui, em que parece que Paulo está se dirigindo a um público específico. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui ligeirinho para mostrar isso para vocês. Um exemplo prático, lá em Romanos. Deixa eu ver aqui se é o. Vamos, Romanos capítulo 9. Ó, deixa eu ver aqui. Isso. Veja, eu vou ler aqui alguns versículos para vocês perceberem a importância de saber quem são os destinatários. Digo a verdade, em Cristo, não minto. Romanos capítulo 9, verso 1. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Verso 4. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Perceba, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Esse discurso aqui de Paulo no capítulo 9, no capítulo 10, salvo engano, até o capítulo 12, Paulo está se dirigindo a judeus, porque Paulo está falando da incredulidade dos judeus. Paulo não está falando para os gentios aqui. Quando Paulo, por exemplo, vai falar aqui, ó, no capítulo 6, veja, deixa eu ver se é assim, no capítulo 6, é num capítulo que Paulo fala, isso, capítulo 7, veja, porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Perceba o versículo primeiro, gente, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E aí ele vai ilustrar com a figura de uma mulher, ele vai usar a metáfora de uma mulher que está ligada ao marido, né? Em todo o tempo em que ele vive, ela está ligada, não pode se separar, mas depois que o marido morre, ela está livre. Portanto, assim é a lei em Cristo, que foi cumprida, né? Não tem mais, vamos colocar aqui, uma validade prática, porque Cristo a cumpriu, e agora podemos ser de um novo marido, que é Cristo. Este capítulo 7, como capítulo 9, também é endereçado aos judeus. Porque Paulo diz aqui, olha, porventura, veja, olha que coisa interessante.
Porventura ignoreis, irmãos. Aí, na minha Bíblia está entre parênteses, pois falo aos que conhecem a lei. Então, Paulo não falaria aqui com os gentios que não têm obrigatoriedade com a lei e não conhecem a lei. Então, saber quem são os destinatários da carta é importante. Mas, irmão, e aí podemos definir que há dois destinatários aqui. Há um destinatário geral, para aquela comunidade geral, independente se há grego, se há romano, se há judeu, se há cita, se há persa, não importa, né? Se há livres, se há escravos, se é senhores, se é oficiais do governo romano, não importa, ali, aquela comunidade. Mas há passagens dentro da carta em que elas são endereçadas a um público específico. Então, estejam atentos a isso, gente. Quem são os destinatários? Para quem Paulo está falando? É claro que o capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios tem um público ali específico, que são as mulheres em Corinto que, né, não querem usar o véu. Não querem usar o véu e nós sabemos a importância, o valor, o significado que tinha o véu na cultura de Paulo, na cultura da época. E digo mais, a gente precisa até definir ali o destinatário se essas mulheres são judias ou gentis, né, ou gentias, ou gentis, ou se são gentis. Então, nós precisamos saber quem são os destinatários, isso é muito importante. Como era a cidade de Corinto, ou como era a cidade de Éfeso, de Colossos, né? Como era a comunidade da Galácia, que Paulo escreveu uma carta para os irmãos da Galácia, que é uma região. Então é importante saber que daqui a pouco nós faremos esse trabalho, esse levantamento de dados, para a gente tentar entender as circunstâncias da carta. E até porque, por exemplo, principalmente na cidade de Corinto, o capítulo 7 que trata de um tema que é recorrente na cidade, a prostituição. Por que Paulo escreveu a carta? E aqui essa é a pergunta áurea, pergunta chave, chave de ouro, que é a circunstância. Uma vez que nós vimos na primeira aula que as cartas elas possuem uma natureza ocasional, então saber a razão pela qual Paulo escreveu é muito importante. E é interessante não saber que existe uma razão geral, também como nos destinatários, como também é uma razão específica. Porque Paulo escreveu o capítulo 11 acerca do uso do véu. Porque, por exemplo, Paulo escreveu o capítulo 3 acerca das divisões ali presentes. Enfim, então há sempre uma motivação para a escritura de uma carta. Vamos lá. Quanto à autoria, não existe nenhum questionamento, né? Até mesmo entre os teólogos liberais que não reconhecem as cartas como documentos inspirados por Deus para os nossos tempos, mas eles reconhecem que Paulo é o autor desta carta, né? Já no primeiro capítulo, nós vemos, deixa eu me ver aqui, eu abri o texto, nós vemos Paulo se identificando aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Então, nós temos aqui a identificação do remetente, uma evidência interna, além destas, há muitas outras que provam que Paulo é o autor da primeira carta aos Coríntios. Tem um detalhe aqui no versículo 1 que eu vou comentar quando a gente for falar sobre o tema, o assunto e a razão pela qual Paulo escreveu a segunda carta. Mas nós vemos aqui, se você tiver uma Bíblia, abra uma Bíblia e veja. O primeiro versículo na estrutura das cartas da época, as cartas helênicas aos escritores sagrados, eles estão num ambiente grego e em cultura grega, e eles se apropriam da literatura grega também para escrever as escrituras sagradas. E as cartas da época eram escritas dessa forma. Apresentação do remetente. No segundo versículo, a apresentação do destinatário, a igreja de Deus que está em Corinto. O terceiro elemento, votos ou saudação.
de ações de graça, ou uma oração, né? Nós vemos no versículo 3, e aí o versículo 4, a oração. E por fim, o corpo, que é todo o conteúdo da carta. E no final, lá, nas últimas páginas da carta, nós temos a saudação final. Então, nós temos aqui a estrutura básica de uma carta, que era de como era escrito na época de Paulo. Data e ocasião. Paulo escreveu essa carta quando ele esteve em Éfeso, no fim da sua segunda viagem missionária, lá por volta do ano 54 depois de Cristo. Alguns dizem 56, né? O versículo 11 do capítulo 1 diz assim: Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Então, a família de Cloé informou a Paulo acerca dos problemas e das, das situações que ocorreram ali e motivaram Paulo a escrever essa carta aqui. Paulo ele fundou a igreja de Corinto em um trabalho de 1 ano e 6 meses, né? Quando ele esteve na primeira vez em Corinto, na sua segunda viagem missionária, lá no início, no ano 50, 4 anos antes da escritura da carta, e formou aquela comunidade, e depois ele retorna a Éfeso, né? E é de Éfeso que ele recebe informações de que surgiram dificuldades na igreja, surgiram problemas na igreja. E é interessante porque o capítulo 5, verso 9, faz menção a uma carta anterior, né? É uma carta aqui, uma carta que nós não sabemos o paradeiro, mas sugere que houve uma carta anterior à primeira carta aos Coríntios. E aí poderíamos dizer que essa aqui seria a segunda e não a primeira, né? Paulo escreveu uma carta anterior. Alguns dizem que Paulo fez uma visita rápida em Corinto, retornou para Éfeso e escreveu essa carta perdida, né? Essa carta que nós não temos conhecimento, a origem dessa carta, nós não sabemos o paradeiro dessa carta. Tem um comentário aqui que eu queria ler para vocês, de Hernan Dias Lopes, quando ele fala sobre essa carta. Deixa eu ver aqui. Ó, essa carta que temos, 1 Coríntios, é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher. Porque há tanto a família de Cloé, informações que chegam até Paulo, mas também a própria igreja escreve para Paulo em busca de respostas a algumas questões ali. E deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui que eu li, ele fala sobre essa carta. Bom, fato é, você pode aí consultar no capítulo 5, verso 9, que há uma carta anterior a essa primeira carta. Não sabemos o paradeiro, onde foi parar, e se não foi preservada e inclusa no cânon, aprove Deus não querer isso, porque se fosse da vontade de Deus, essa carta, sem dúvida alguma, estaria no cânon sagrado. E aí teremos 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios. Então, ó, vamos lá. A cidade de Corinto. Quando Paulo ele chegou a Corinto, ele chegou lá por volta do ano 50. Corinto era, economicamente falando, considerado um grande centro econômico, comercial, né, por causa da sua posição estratégica. A cidade ela foi fundada num desfiladeiro de terra que ligava tanto o norte quanto o sul da Grécia. As estradas ali elas convergiam na a cidade de Corinto, né? As estradas ali, o território mais próximo estava sob o domínio da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária, tinha um porto, então todos os dias entrava mercadoria, passava mercadoria em Corinto.
a cidade vivia cheia, lotada por causa desse comércio, né? Havia um porto em Corinto. Para os padrões da época, quando Paulo esteve, tinha apenas 94 anos de existência, e Corinto era, na região, era patrona da arte e da religião. Segundo Gordon Fee e Douglas Stuart, no livro Entendes o que Lês, eles afirmam que havia no mínimo 24 templos em Corinto. Então, no aspecto econômico, a cidade era cosmopolita, era uma cidade muito importante, uma cidade muito próspera. O comércio, o porto de Corinto, né? Enfim, era uma cidade portuária, uma cidade muito próspera, capital da Acaia. Segundo alguns historiadores, Corinto tomou o posto de capital da Grécia, no lugar de Atenas. Nós sabemos que Atenas foi uma importante cidade grega e Atenas deu ao mundo Platão, Sócrates, Aristóteles, mas na época de Paulo, a cidade de Corinto era a mais importante cidade da Grécia. Quanto à filosofia, a filosofia estava presente na cidade de Corinto, tanto é que nós, por exemplo, capítulo, perdoe-me, capítulo 2 da primeira carta, e o versículo 6, Paulo diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem os dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. A expressão grega é sofia, e o que me chama a atenção aqui é que Paulo diz que ele expôs sabedoria entre os experimentados, entre aqueles que conhecem a sabedoria. Porém, a sabedoria que Paulo levou para a igreja de Corinto, ou para a cidade de Corinto, não foi a filosofia dos gregos, não foi a filosofia de Platão, a filosofia de Aristóteles, não foi a filosofia de Sócrates. Então, a cidade era uma cidade muito importante. Quanto à religião, diz os historiadores que o porto de Corinto era o lugar mais imoral, mais indecente de toda a região ali. Os navegantes, os viajantes, gente, sempre que passava pela região, eles paravam em Corinto para se divertir. Corinto era a cidade do sexo, uma cidade promíscua, uma cidade imoral, uma cidade indecente, né? Quando alguém, por exemplo, chamava alguém ô Corinto, essa expressão tornou sinônimo de imoral, ou indecente, ou sem vergonha. Porque quem era a padroeira da cidade? Qual era o deus cultuado em Corinto? Vênus, né? Vênus entre os romanos, Afrodite entre os gregos, a deusa da sensualidade, a deusa do sexo. Né? Havia cerca de 1000 prostitutas cultuais no templo de Afrodite. E as pessoas adoravam aos seus deuses tendo relações sexuais. As orgias faziam parte do culto a Afrodite. Outros também afirmam que Corinto também adorava ao deus Eros, o deus do sexo, e que o formato do templo de Eros era no formato do órgão masculino. Então nós podemos perceber que a cidade era muito imoral, uma cidade muito indecente, né? O nível moral de Corinto era lá embaixo. Então era uma cidade terrível, gente, nesse aspecto aí moral. Nesse aspecto moral, indecente, promíscua, a prostituição em Corinto era algo cultural, era algo religioso, né? É por isso que Paulo, quando escreve, deixa eu fazer menção aqui, capítulo 7, ele diz aqui, ó, capítulo 7, ele diz assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Tocar aqui é um eufemismo, né? Tocar aqui é ter relações sexuais. Mas por causa da prostituição. Então, a prostituição que era comum, né, que cercava
que determinava a cultura, o comportamento, as atitudes das pessoas da época de Corinto. Então, Paulo aqui recomenda que cada um tenha sua própria mulher e seu próprio marido, e cada um cumpra os seus deveres um para com o outro. Então, essa era a cidade de Corinto, e nesta comunidade prostituta, imoral, indecente, foi que Deus, através de Paulo, formou uma comunidade. Então, espera-se que essa cidade, que esta igreja, de fato, tenha muito problema, né? Por exemplo, quando a gente vê, eu acredito que seja muito difícil, num lugar muito idólatra, num lugar muito imoral, manter-se firme, puro, né? Compromissado, obediente à palavra de Deus. E os problemas da cidade entraram na igreja de Corinto. Está aí a igreja, uma síntese histórica, a igreja na cidade, uma síntese histórica sobre a cidade de Corinto. O tema, ela foi escrita, a carta, com o propósito de corrigir algumas desordens que havia surgido na igreja de Corinto. Por outro lado, fornecer àquela comunidade cristã um modelo de conduta. Eu já ia me esquecendo aqui, deixa eu fazer menção no prólogo da primeira carta. Fernando Dias Lopes diz assim: embora a cidade de Corinto fosse intelectualizada, aquilo que eu falei, a filosofia grega, era ao mesmo tempo bastante depravada em sentido moral. Essa cidade portuária ganhou a fama de ser uma das mais libertinas do mundo antigo. E essa corrupção estava invadindo a igreja, com destaque para as seguintes desordens. Percebam, gente, os problemas da cidade invadiram, entraram, os líderes permitiram, na ausência de Paulo, que a cultura da cidade invadisse a igreja, entrasse na igreja e definisse o comportamento de muitos crentes ali. Quais são os problemas apresentados? Prostituição, né? Homossexualidade, carnalidade. Então, todo tipo de desordem sexual, moral. Então, Paulo escreve essa carta com o propósito de corrigir essas desordens, né? E apresenta para aquela igreja um padrão de conduta, não o padrão de conduta da cidade, mas o padrão de conduta cristã, né? Um padrão de conduta mediante a palavra de Deus. É por essa razão que ele escreve essa segunda carta. Então, a carta é para resolver os problemas que surgiram na igreja. É uma igreja problemática, é uma igreja que apresenta suas dificuldades, e é interessante quando Paulo vai escrever no capítulo 3. Olha como Paulo inicia. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. A expressão carnal aqui é sarkinos. Significa dizer que vocês já têm um certo tempo de crente, mas vocês agem como novos convertidos, dados. O que é alguém sarkinos? Alguém dado à carnalidade, dado aos desejos, controlados ainda pela vontade da carne e da natureza. Esse é o perfil da igreja de Corinto. As desordens, divisões, imoralidade, litígio entre os crentes, desordens na Santa Ceia, desordens no culto, perguntas em relação ao casamento, alimento sacrificado aos ídolos, dons espirituais. Percebam, gente, a gente queria tempo para a gente tratar pelo menos algumas questões aqui em relação às divisões que ocorrem já no capítulo 1, quando Paulo diz: eu soube por meio, no versículo 6, versículo 11, por meio da casa de Cloé, que há entre vós divisões, que há entre vós facções. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, o outro dizia: eu sou de Apolo, outro dizia: eu sou de Cefas. Enfim, havia essa divisão, que é o mesmo assunto do capítulo 5, capítulo 3. Começa no capítulo 1, Paulo apresentando, e culmina-se no capítulo 3.
questão da imoralidade presente, por exemplo, o caso do incesto, né? do enteado que está tendo um caso com a madrasta dentro da igreja. Paulo pede para que a igreja haja com severidade, excomungando o tal, o litígio entre os crentes, ou seja, as causas judiciais, ao invés de serem levadas para a igreja, essas causas eram levadas para os tribunais romanos ou para os magistrados ímpios, né? E Paulo chega a dizer: vocês não são tão sábios, não há filosofias, a filosofia não é cultura de vocês, então por que vocês não decidem e resolvem as questões entre vós? Paulo está sendo irônico aqui. E desordens no culto, é aqui que entra a questão do uso dos dons, os problemas na Santa Ceia, né? A questão do uso do véu e as perguntas em relação aos casamentos, alimentos sacrificados aos ídolos e dons espirituais, que começa ali no capítulo 7 e se estende até o capítulo 14. A mensagem da carta. Bom, correção e desordens morais e sociais, introdução. Eu vou fazer apenas a leitura rapidamente, divisões, sabedoria divina e sabedoria humana, os ministros e suas relações com os fiéis, a imoralidade, capítulo 5, litígio entre os crentes, capítulo 6, a santidade do corpo, capítulo 6, 9 ao 20, o matrimônio, no capítulo 7, que surge a partir das dúvidas dos coríntios, as carnes sacrificadas aos ídolos, no capítulo 8, ok? É uma pena a gente não ter esse tempo para a gente poder fazer uma exposição. Eu deixei apenas um texto na segunda carta. Mas vocês podem escolher um desses textos aqui e estudarem, gente. Viu? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, auxílio, consultem, irmão. Eu estou estudando o capítulo 5, me ajude, me oriente. O que é que o senhor pode me dar de informação para eu poder ampliar o meu estudo? A igreja em Corinto era formada de gregos, ex-escravos da Itália, veteranos do exército romano, empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, judeus e escravos e ex-prostitutas do templo pagão de Vênus. Ok? Ok. Na segunda carta aos Coríntios, gente, vamos lá rapidamente fazer uma exposição, porque a diferença da primeira carta para a segunda ela tem a ver com o tema. Então, ó, escrita no mesmo ano da primeira carta, ano 54. Tito informa Paulo que a igreja tinha aceitado as repreensões da primeira carta. Todavia, havia um pequeno grupo, surgiu um pequeno grupo, pois é, que não aceitava a sua autoridade apostólica. Então, Paulo escreve essa segunda carta, primeiro, para consolar aquele primeiro grupo que havia aceitado as suas orientações e admoestar, responder à crítica dos últimos. Lembra do versículo 1 que eu disse que o Espírito Santo se antecipou na vida de Paulo? Quando Paulo diz aqui, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. Porque esse grupo questionava o apostolado de Paulo. Questionava que Paulo não era de fato um genuíno apóstolo, que Paulo não conviveu, por exemplo, com Cristo, que era um dos critérios para ser reconhecido como apóstolo, ter convivido com Jesus, ter vivido com Jesus, e Paulo não viveu com Jesus. Paulo foi chamado a posteriori. E aí questionava-se, chegaram a pedir carta de recomendação, na própria carta aqui aos Coríntios, vai ter na segunda carta, vão exigir que Paulo traga uma carta de Jerusalém para visitar a igreja de Corinto. É brincadeira, irmãos. O cara fundou a igreja. Foi ele o fundador da igreja de Corinto. Aqueles irmãos ali, é por isso que ele vai dizer em um dos capítulos, vocês são a minha carta aberta, ou seja, vocês são o resultado do meu apostolado, eu não tenho que provar nada para vocês. Então, Paulo escreve essa segunda carta com este propósito. Trata-se de uma carta de cunho pessoal,
na qual o apóstolo aos gentios revela os seus mais profundos sentimentos enquanto enviado de Cristo. Nesse interim, Paulo também responde aos falsos mestres que surgiram depois de sua partida, visto que os mesmos rejeitavam sua autoridade apostólica. Era uma minoria, um grupo pequeno, mas havia um grupo lá que estava pervertendo a consciência dos irmãos acerca da autoridade apostólica de Paulo. E um dos motivos é que Paulo estava demorando visitar a igreja, né? Devido aos outros empreendimentos missionários. Paulo estava na missão, no campo missionário, estava em Éfeso, desenvolvendo um trabalho lá. Paulo não teve desejo de voltar a Corinto e não teve oportunidade, né? E aí surgiu, a partir dessa aparente demora, esse questionamento, esses grupinhos que surgiram na igreja. E isso é muito comum, irmãos, é muito comum. A gente que dirige trabalho e sabe muito bem que, no mínimo, dois ali, eles vão questionar o nosso chamado, não vai aceitar a nossa autoridade, não vai com a nossa cara, enfim, sempre vai surgir isso no meio do povo de Deus, né? Por isso que essa carta ela é muito pessoal. Deixa eu pegar aqui. Então, ó, deixa eu pegar aqui um texto. Ela é de cunho pessoal. Propósitos: consolar os arrependidos, admoestar a minoria rebelde, admoestar os falsos mestres e responder aos seus críticos, né? Responder àqueles que se levantaram contra a sua autoridade e o seu chamado apostólico. Conteúdo da carta. Okay. Fui pegar aqui o módulo de vocês, porque só quero fazer menção ao conteúdo. Então, no capítulo 1, do 2 ao 13, uma visão retrospectiva. Aqui Deus sustenta Paulo na tribulação, né? Paulo deixa bem claro que seus motivos são puros. Porque Paulo, olha o capítulo 1, do 15 e o capítulo 2, versículo 11, Paulo vai explicar por causa da demora, vai explicar a sua demora, porque ele teve que retardar a sua visita. No capítulo 2, versículo 2 ao 13, Paulo espera, a espera ansiosa de Paulo por notícias de Corinto, né? A dignidade e a eficiência do ministério de Paulo, os triunfos de Paulo no seu evangelho. Paulo defende-se contra os judaizantes e mostra que a nova aliança é melhor do que a antiga. É importante, deixo aqui nesse item, na página 49, vocês podem ver aí, que esse grupo de falsos mestres não foram entre os gentios que surgiu. Foi entre os judeus. Os judeus é que questionavam. Então, ó, Paulo vai se defender contra os judaizantes. E essa praga aqui vai fazer raiva a Paulo até na igreja de Colossos. Em Gálatas também. Esse grupinho de judeus que vão se reunir para se opor ao ministério de Paulo. Enfermidade, perigo, perseguição, Deus dá força a Paulo. O segredo da sinceridade de Paulo. Paulo defende a sua fidelidade em pregar o evangelho. Paulo manda a igreja separar-se desse grupo. Paulo roga aos seus convertidos que não deem importância aos maliciosos, né? E em certos informes acerca dele, Paulo aconselha a igreja que não escute, que se separe desse povo. E porque Paulo esperou por Tito. A oferta para os judeus crentes, enfim. Então tá aqui, gente. E a defesa, no quarto item, a defesa que Paulo faz do seu apostolado, capítulo 10 e ao 13. Paulo faz uma comparação entre si e os falsos mestres. Paulo mostra aqui que devemos tolerai a quem vos ama, porque Paulo não pediu sustento, sinais e visões, revelações da parte de Deus em meio ao sofrimento, e os rogos de Paulo que não obrigue a usar o poder para disciplinar esses rebeldes. Ok? Então tá aqui o conteúdo que vocês podem ver no módulo de vocês. E dentro desse conteúdo eu separei
que é 2 Coríntios 12, 1, 9. Só que eu vou deixar isso aqui para um outro momento. Não sei se dará tempo hoje, de gravar hoje, mas até a próxima semana a gente vai disponibilizar um vídeo, uma análise, uma exegese sobre o texto. O que era o espinho na carne de Paulo? Será que a Bíblia dá resposta a esta pergunta? Então, até o próximo encontro, certo? Em que nós iremos tratar esse assunto. Deus abençoe e até amanhã, né? Aliás, até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe. Já é sexta-feira. Deus abençoe. Então, fica certo assim. Até a próxima semana eu vou preparar um vídeo sobre uma análise nesse capítulo 12, só do 1 até o 9, para a gente ver se encontra algumas respostas em relação ao espinho na carne, que é tão comentado, que é tão falado. Né? Alguns dizem, por exemplo, eu até coloquei, até separei aqui o posicionamento de Hernan Dias Lopes. Bom, eu não vou aqui questionar quem sou eu para fazer qualquer comentário crítico a este grande homem, a esse grande exegeta, né? Mas ele diz aqui, na sua Bíblia, na Bíblia de estudo dele, de sermão, ele diz aqui que está inclinado a aceitar que o problema que Paulo apresenta, que o incomoda, que ele chama de espinho na carne, é um problema visual, ou seja, um problema nos olhos. Bom, isso aí a gente vai tentar ver, né? E a gente pode até pegar também os textos que ele nos dá aqui, né? Que ele nos fornece aqui, para ver se de fato era esse problema nos olhos mesmo. Próxima aula, aliás, próximo encontro em vídeo, vou fazer essa análise. Eu preciso de um tempo para fazer essa análise e apresentar para vocês um resultado. Deus abençoe, viu?